Olá, crianças do segundo ano. Estamos com mais uma videoaula. A nossa videoaula de hoje é de história. O tema da nossa aula de hoje é baú de memórias. Então, nós vamos aprender hoje a compreender a importância da memória em nossas vidas. E vamos falar um pouquinho sobre o que é história. Então, o que é história? História é a ciência responsável pelo estudo dos acontecimentos passados. E o trabalho do historiador consiste em buscar pistas e realizar uma análise crítica do seu objeto, de forma a estruturar, assim, uma conclusão sobre os acontecimentos que estão sendo estudados. Observamos, por exemplo, que eles podem usar objetos, que nem álbum de fotografia, outros objetos, e assim, então, poder fazer parte da história. Fotos pessoais de grupos próximos ao nosso convívio nos trazem lembranças e memórias que produzimos e guardamos ao longo da vida. E isso impacta o nosso olhar sobre o mundo. Então, veja bem, quando nós observamos, olhamos, o nosso álbum de fotografia que temos, nós passamos a lembrar, ver nossas memórias, aqueles momentos que nós passamos na nossa vida. Veja, por exemplo, coloquei uma imagem de uma criança, Então, quando uma pessoa se depara ali com uma foto que não era bebê, ele se lembra de alguns momentos, Quando estava, então, brincando com os amigos, com os familiares, Esses momentos que marcaram ali a sua história. Então, quando ele passa a observar, ele traz, assim, a sua memória. Memória. O que é memória? Vocês, criança, vocês têm memória? Você tem lembranças de algo? Quantas memórias será que nós temos? O que nos faz lembrar e o que nos faz esquecer? Bem, memórias, crianças, é o armazenamento de informações e fatos obtidos através de experiências ouvidas ou vividas. Por exemplo, quando você passa a observar ali uma fotografia, quando você estava lá na escola com seus amigos, vem à sua memória aqueles momentos alegres. Também aquela fotografia que você estava com seus familiares. Então, tudo isso aí traz ali à sua memória esses momentos bons, E que você passou. Todos os momentos da sua vida, então, faz parte ali da sua história. Então, nós fazemos parte da nossa história. Isso tudo é devido aos registros que temos, por meio de fotografias, também de documentos, é onde nós registramos, assim, então, a nossa história. Refletir sobre nossas memórias, pensar em toda a nossa trajetória, isso pode ajudar bastante na conscientização de que todos nós temos uma história. E com o passar do tempo, nós registramos essas memórias através de documentos, seja ele por documento escrito, seja ele por meio de fotos, objetos, que eles acabam nos permitindo, assim, ativar a nossa memória. Então, veja bem, quando você se lembra, você tem aquele objeto, sua primeira mamadeira, Então, quando vem a sua memória, quando você se depara ali com a mamadeira, você já lembra do seu momento de infância, A sua chupeta, se você chupou chupeta. Também um álbum de fotografia, você vai passar a lembrar dos momentos que você esteve ali com o aconchego da sua família, dos seus amigos. Uma atividade, vocês vão fazer a atividade 1 da aula 1. Aí eu coloquei um texto aqui para você acompanhar a leitura com a sua família. Diz assim, História é a ciência responsável pelo estudo dos acontecimentos passados. O trabalho do historiador consiste em buscar pistas e realizar uma análise crítica do seu objeto, de forma a estruturar uma conclusão sobre os acontecimentos que estão sendo estudados. A atividade 1 diz assim, completa as frases com as palavras do quadro: fotografias, história, historiador e pista. Item A. A
é a ciência responsável pelo estudo dos acontecimentos do passado. Só observar aqui qual é a palavrinha e colocar aqui. Aí tem B. O trabalho do é levantar para compreender o passado. Você também vai procurar e completar aqui, então. Letra C. Podemos conhecer fatos do passado através de objetos e álbuns de... Você vai completar aqui também. A número 2. Circule o desenho que você considera uma fonte histórica. Então, temos aqui, ó, você poderá fazer um círculo no objeto ali que você considera, né? É no desenho que você considera uma fonte histórica. Esta, então, foi a nossa aula. Desejo a todos uma boa aula.